Olá pessoal, tudo bem? Estamos de novo aqui para mais uma nossa aula de geografia. Hoje a nossa temática vai ser sobre continente americano e continente africano. Dá uma olhadinha comigo no mapa. O continente americano dividido na América do Sul, América Central e América do Norte, e o continente africano. Eu fiz essa separação para distinguir para vocês, apesar das cores, mas que vocês pudessem estar visualizando melhor. Aqui também vamos reparar o seguinte, pelas latitudes, né, nós vamos dar uma olhada que a vegetação ela é muito próxima nas latitudes. Então, muito próximo da América do Sul, com essa parte do continente africano, até aqui a parte de deserto em vermelho aqui, ok? Só para a gente observar, nossa leitura vai ser mais, como uma introdução, mais a questão dos mapas e do que a gente vai falar. Aqui a gente está vendo, por exemplo, as áreas de atração econômica tanto no continente americano quanto no continente africano, para a gente poder ter uma ideia. Bom, pois bem, quando se fala em continente africano ou América, o que vem à nossa mente? Quais seriam as coisas que a gente vai tentar lembrar ou pensar? Por exemplo, base econômica rural, será que é agricultura? O setor secundário, que é a indústria dependente, porque a indústria a gente vê coisas de fora, do Japão, dos Estados Unidos, apesar de ser um continente americano, da Europa também. A circulação desigual de mercadorias, né? Ou seja, a gente percebe que em alguns lugares tem mais mercadorias de melhor qualidade, outros lugares não. E, inclusive a questão do dinheiro, do fluxo de capital. Ou ainda, temos problemas demográficos, alguns lugares com muita gente nascendo, principalmente nas áreas pobres. Outros lugares, o setor terciário, por exemplo, do comércio, a gente vê os camelôs, né? Não é aquela coisa como a gente vê muito na Europa, shoppings, lojas, né? Tem mais gente na rua. Urbanização, que a gente percebe um mundo de hoje mais urbanizado. E a questão da fome, quando a gente fala em África, uma das coisas que a gente lembra é fome. Pois bem, quando a gente também fala em África ou continente americano, a gente vai lembrar também da questão do subdesenvolvimento. Pois bem, não é fácil determinarmos os fatos que deram início ao subdesenvolvimento dos países do Sul. Entretanto, há um fator que é comum a todos esses países. Em geral, foram colônias de exploração. Em outra aula a gente falou sobre isso, ou seja, o pessoal veio não para morar, mas veio na época do descobrimento, no caso da África, no novo colonialismo, para ir para lá e explorar os recursos e não ficar morando lá. Já os únicos dois países envolvidos, o continente americano, por sua vez, eles foram colônias de povoamento. O pessoal foi para lá para morar. Então, Canadá e Estados Unidos. Então, essa já está, talvez aí, uma das raízes das diferenças, porque os Estados Unidos e Canadá no continente americano são ricos e os demais não. Bom, no mundo hoje a gente vai pensar em duas coisas para dizer se um país está desenvolvido ou não, como um índice. Por exemplo, PIB. Produto Interno Bruto, ou seja, tudo aquilo que o país produz, a gente vai chamar de PIB. Eu também tenho a questão do PIB per capita, que é pelo número de habitantes, né, per capita por cabeça, mas olha só interessante isso aqui. Porém, esse índice mascara a desigualdade de renda de um país, já que esse cálculo indica uma média. Então não é que todo mundo, é uma média, pode estar mascarando a renda. Bom, o IDH. O IDH leva em consideração educação, longevidade e renda. O IH do Brasil em 2018 ficou em 0,71. Se a gente for dar uma olhada ali, é médio. Um pouquinho mais aqui, se a gente subir 0,4, a gente vai chegar aqui em 0,8, que é considerado alto. Já tivemos em 0,8 em 2008, por aí. Já faz um tempinho, mas aí a crise econômica mundial. Então, o IDH também vai dar uma forma de índice. Se você reparar, nesse daqui, ó, continente africano com baixo IDH. Então tem muita pobreza lá. E no continente americano, um ou outro só país que vai ter baixo, mas a maioria aí de médio para bom. Bom, quando a gente fala em desenvolvimento, o que eu posso associar? Eu elenquei aqui uma relação para vocês. O desenvolvimento corresponde à melhoria dos aspectos socioeconômicos de um dado país. Ser desenvolvido significa que o país, além de ter uma economia forte, possui altos índices de qualidade de vida da sua população. Mas, poder aquisitivo alto,
consumo expressivo, oportunidade de mercado de trabalho, melhor divisão de renda, alfabetização e bons índices educacionais, crescimento populacional baixo, já é uma das características, a gente já viu isso, boas condições de saúde, expressivo processo de industrialização, setor terciário moderno e expressivo, avançado nível tecnológico, nível alto de urbanização. Aí exemplos, Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, França, nós vemos ali os países do norte, com aquela exceção ali da Austrália. Quando a gente fala em subdesenvolvido, o que a gente associa? Eu vou associar dependência econômica dos países nessas condições em relação aos países que apresentam desenvolvimento. Subdesenvolvidos são considerados pobres, com baixo índice de desenvolvimento econômico e social. Vimos lá aquele mapa agora anterior do IDH. Eles foram antigas colônias. Características dos países subdesenvolvidos: economia baseada no setor primário, ou seja, a agricultura principalmente. Setor secundário dependente dos países desenvolvidos. Setor terciário deficiente, falta de acesso à educação básica. Uma renda desigual. Sistema de saúde, então, nem falo, precário. E ainda altas taxas de mortalidade infantil e baixa expectativa de vida. Nos próximos slides, não esses aqui, mas nas outras aulas, especificamente sobre América e África, a gente vai estar mostrando os mapas das regiões, né, do continente. E aqueles emergentes ou em desenvolvimento, é o caso ali do Brasil, do México, ali, Argentina, a África do Sul, né, que é o que nos interessa para esse lado. O que eles têm? Economia mais segura em investimentos, indústria mais independente, grandes mercados consumidores, ainda apresentam problemas socioeconômicos. Tem problemas ambientais por causa desse desenvolvimento das fábricas, lógico. Exemplo, China, Brasil, África do Sul e Rússia. O que vai nos interessar aqui, como eu falei, Brasil, Argentina, México e África do Sul ali embaixo no continente africano. Ok? Bom, aí nós vamos ter agora, vamos ver o mapa, onde vai mostrar a divisão dos países do norte ricos e do sul pobres. Vem comigo. Então, povo, nós voltamos aqui para mostrar para vocês justamente essa questão de, no norte, né, hipoteticamente, os países tidos como ricos, aqui com exceção da Rússia, e pegamos aqui também o Japão e a Austrália. E abaixo dessa linha seriam os países do sul, que são chamados países mais pobres, ok? Essa é a diferença que o mundo percebe hoje. Bom, aqui, só para a gente ter uma ideia, comparando, né, nosso foco é continente americano e africano, para a gente ter uma introdução do que nós vamos estudar. Aqui você vê no continente americano áreas, né, onde tem mais gente morando, e que no continente africano eu tenho áreas onde eu tenho menos pessoas morando, tá? E aqui embaixo a questão da população urbana, também no continente americano, tirando aqui o México e essa parte da América Latina chamada, o resto bem. Se bem que no Brasil a gente tem a Amazônia, né, região norte, tem a menos povoada, né, de densidade e tal. Então a gente tem essa dificuldade aqui, mas aqui é como se fosse, não, é uma média. Enquanto que no continente africano eu vou ter realmente áreas que não são urbanas. Só nesse aspecto, já posso dizer para você, a gente pode fazer uma comparação, pela falta de urbanização, que não é assim um continente muito desenvolvido. Né? A questão da urbanização tem a ver com fábricas, com a cidade, com o comércio, então já tem mais a ver com o mundo do século XXI, um mundo mais moderno. Avançando um pouco mais, densidade demográfica, também nós vamos reparar aqui no litoral brasileiro, como a gente já falou antes, né? Nos Estados Unidos na costa leste, na costa oeste, aqui no México, e no continente africano, aqui deserto do Saara, por isso você está vendo aqui um clarão quase, né? E abaixo do Saara, aqui, a parte mais populosa é aqui na África Branca, lá em cima, ok? E subnutrição, vemos população, agora subnutrição. Então, nós, graças a Deus, aí, o Brasil está fora desse índice ruim, digamos assim. Estados Unidos e Canadá também, mas eu ainda tenho muitos países na América Latina, do México para baixo, dito América Latina,
porque se fala línguas de origem latina, como o espanhol e o português, mas aqui a questão desses países todos ainda tem áreas aí de subnutrição. E no continente africano, eu tenho muitos lugares ainda com um alto índice de subnutrição. Então isso também mostra a fome, a pobreza do continente africano. É mais um detalhe para a gente aprender, fazer essas observações através do mapa. Olha só como a geografia é importante, é interessante. Uma outra forma também de entender a questão dos refugiados, nós já tínhamos visto isso antes, no continente africano, quando a gente estava preparando o slide para vocês, a gente conseguiu baixar um Atlas, depois eu vou deixar o endereço do Atlas para você poder baixar, se bem que você vai no site Sotavema, você consegue, já está lá. Aqui, no próprio continente africano, eles vão mudar, vão ser refugiados, entre aspas, por causa de guerras ou também deslocamento por causa da fome, né? Aqui estão os deslocamentos internos, então você está vendo. Aqui Sudão, né, a região que teve guerra ainda, uma área que ainda tem guerra, conflito, então é o pessoal aqui também se deslocando. Vamos voltar um slide para você ver do que a gente está falando, a questão desse deslocamento com a subnutrição. Não estou conseguindo voltar o slide porque aqui. Então, tá vendo que a gente mostrou para vocês, ó? A subnutrição, como a gente falou aqui, e também vamos comparar com a área do deslocamento. Então, é isso que a gente estava mostrando para vocês. Então, como coincide, para a gente observar, fazer as leituras de mapa. Bom, resumindo um pouco do que a gente já falou até agora, para a gente entender. Os países desenvolvidos têm elevada renda por pessoa, elevado padrão de vida, alto desenvolvimento tecnológico, são sede das empresas transnacionais. Os países ditos emergentes, como é o caso do Brasil, baixa renda por pessoa ainda, porque tem desigualdade, baixo padrão de vida, desenvolvimento tecnológico mediano, nós temos alguns tecnopolos aqui, como o pessoal de Campinas, São José dos Campos, a própria USP, e temos presença de indústria. Já nos países subdesenvolvidos ou ditos pobres, o que nós temos? Baixa renda por pessoa, baixo padrão de vida, grande dependência tecnológica e uma economia primária exportadora. Depende muito da terra. Pessoal, eu penso assim, para essa introdução sobre a América e África, nós observamos também as questões históricas, que a África também sempre foi um continente, chamado também de continente a mãe África, porque ela tem vários recursos naturais, o pessoal quer os recursos naturais, ninguém vai lá ser bonzinho, e a partir da década de 50, quando acabou a descolonização, que a África começou a ter um pouco mais de industrialização. Mas para que isso ocorresse, tiveram aqueles conflitos internos, guerras, e até hoje a gente tem isso no continente africano. Nós vamos estudar isso com mais detalhe, com mais riqueza, quando estudarmos especificamente a África. Eu gostaria que você guardasse essas questões sobre como observar um país, se é desenvolvido ou não, que vai nos ajudar a entender melhor o mundo que nós vivemos. Continuando aqui, eu deixo para vocês essa comparação, para a gente não esquecer como a gente vai comparar, né, os países desenvolvidos, eles eram antigos exploradores, as metrópoles, e os países subdesenvolvidos eram as antigas colônias, a gente falou. No país desenvolvido se consome mais, no país se consome menos, no país subdesenvolvido, no país pobre. Lá eu tenho mais técnicos, nos países mais pobres eu tenho mais analfabetismo. A saúde é melhor, a mortalidade infantil é alta, a longevidade também é baixa nos países pobres. Eu tenho certa segurança, e já nos países pobres eu tenho violência, muitos homicídios. Esse slide aqui, ele é completo, linha por linha, você tem numa outra aula, mas eu deixei aqui no final do nosso vídeo o link para você ter esse slide completo para você. Boas moradias, e aqui a gente tem moradias sub-humanas nos cortiços, ok? Mais oportunidades com a gente, né? Mais igualdade, e aqui só para os que têm mais recursos, mais igualdade. Alguns são mais iguais que os outros, né? Se você tem poder, se você tem influência, se você tem dinheiro. Nos países envolvidos, nós percebemos uma certa xenofobia
e aqui a gente aceita mais os estrangeiros. Bom, tá aqui o slide para você, a dica, o link para você pegar os slides todos. Não esqueçam de fazer atividades. Valeu, pessoal. Sucesso para todo mundo.